2. Para fortalecer os que creem. Os benefícios da apologética em sua vida pessoal como cristão são imensos. Vou mencionar 3 deles. Primeiro, saber em que e por que você crê vai lhe dar mais confiança na hora de compartilhar sua fé. Vejo isso acontecer o tempo todo nas universidades, quando participo de debates públicos com professores que não são cristãos. Minha experiência mostra que, embora esses professores universitários sejam muito bem preparados em sua área de especialização, eles praticamente não têm a mais remota ideia no que diz respeito às evidências do cristianismo. A posição cristã nesses debates em geral está tão na frente da posição dos não cristãos que estudantes incrédulos geralmente reclamam que o debate foi uma armação preparada para desmoralizar a posição contrária ao cristianismo. Mas a verdade é que procuramos trazer os melhores oponentes para os debates e eles, em geral, são escolhidos pelo próprio grupo de ateus das universidades. Já os estudantes cristãos saem desses debates com o peito cheio de orgulho por serem cristãos. Certa vez, um estudante canadense me disse após um debate: "Mal posso esperar para compartilhar a minha fé em Cristo." Pessoas que não são treinadas na apologética costumam ter medo de compartilhar sua fé ou falar de Cristo por temerem que alguém lhes faça alguma pergunta. Mas quem souber as respostas para essas perguntas não terá medo de entrar na caverna dos leões. Na verdade, vai até gostar disso. Um bom treinamento em apologética ajudará a transformá-lo em alguém que testemunha a Cristo sem medo e com ousadia. O segundo benefício é que a apologética também poderá ajudá-lo a manter sua fé em tempos de dúvidas e tribulações. As emoções só levarão você até certo ponto. Dali para frente, você precisará de algo mais substancial. Quando faço palestras em igrejas pelo mundo afora, costumo encontrar pais que me dizem: se você tivesse vindo aqui 2 ou 3 anos atrás. Nosso filho tinha uma série de perguntas sobre a fé cristã e não sabíamos respondê-las. Hoje ele está afastado dos caminhos do Senhor. Na verdade, parece haver mais e mais relatos de pessoas que estão abandonando a fé cristã. Um ministro cristão na Universidade de Stanford recentemente me contou que 40% dos estudantes cristãos de segundo grau que pertencem a grupos de jovens de igrejas vão se afastar das igrejas totalmente depois de formado. Estamos falando de 40%. O que está acontecendo não é que eles estejam perdendo a fé no ambiente hostil das universidades. Ao contrário, muitos deles já tinham abandonado a fé quando ainda participavam de um grupo de jovens, mas continuaram deixando-se levar até que estivessem fora do alcance da autoridade dos pais. Em minha opinião, a igreja está realmente falhando com esses jovens. Em vez de fornecer a eles um bom treinamento na defesa da fé cristã, nós ficamos envolvidos em lhes proporcionar experiências de louvor carregadas de emoção. Ficamos nos preocupando com suas necessidades e em entretê-los. Não é à toa que eles se tornam presas fáceis para um professor que racionalmente ataca a sua fé. No segundo grau e na faculdade, os estudantes são bombardeados com todo tipo de filosofia não cristã combinada com um avassalador relativismo e ceticismo. Temos que preparar nossos jovens para essa guerra. Como temos coragem de enviá-los desarmados para essa zona de guerra intelectual? Os pais devem fazer mais do que apenas levar os seus filhos à igreja e ler histórias da Bíblia para eles. Pais e mães precisam ser bem treinados em apologética para que sejam capazes de explicar aos filhos desde pequeno e cada vez com maior profundidade por que cremos naquilo que cremos. Honestamente falando, acho difícil de entender como casais cristãos nesses tempos em que vivemos podem correr o risco de trazer filhos ao mundo sem ter recebido um bom treinamento em apologética como parte de seu ofício de pais. É evidente que a apologética não garante que você e seus filhos vão manter a fé. Existem muitos outros fatores de caráter moral e espiritual que também influenciam nessa questão. Alguns dos websites ateístas mais eficazes trazem ex-cristãos que sabiam apologética e ainda assim abandonaram a fé. Mas se você olhar bem de perto os argumentos que eles usam para justificar o abandono da fé, verá que em geral são argumentos fracos e confusos. Recentemente acessei um website em que uma pessoa fornecia uma lista de livros que a tinha persuadido de que o cristianismo não fazia sentido. E em seguida dizia que esperava ter a oportunidade de lê-los algum dia. Ironicamente, algumas dessas pessoas assumem posturas mais radicais, como dizer, por exemplo, que Jesus jamais existiu, e que exigem uma dose maior de fé do que a visão conservadora que um dia elas tiveram. Porém, embora a apologética não seja garantia de nada, ela pode ajudar. Nas minhas viagens também já encontrei pessoas que estavam a ponto de abandonar a fé, mas se reaproximaram dela depois de ter lido um livro de apologética ou assistido a um debate. Recentemente, sobre o privilégio de dar uma palestra na Universidade de Princeton, sobre os argumentos em favor da existência de Deus. Depois da palestra, um jovem se aproximou querendo conversar comigo. Tentando segurar as lágrimas, ele me confessou que uns 2 anos atrás ele estivera lutando com muitas dúvidas a ponto de abandonar a fé. Então alguém lhe mandou um vídeo de um dos meus debates e ele me disse: "Aquele vídeo me livrou de perder a fé. Não tenho como lhe agradecer por isso."
E eu disse a ele: foi o Senhor que livrou você de perder a fé. Sim, ele retrucou, mas ele usou você para isso. Não tenho palavras para lhe agradecer. Então, eu disse a ele o quanto estava entusiasmado com aquilo e lhe perguntei de seus planos para o futuro. Eu me formo esse ano e tenho planos de entrar para o seminário. Quero ser pastor. Glória a Deus pela vida desse rapaz. Quando você está passando por um período difícil e Deus parece distante, a apologética parece ajudar a pessoa a se lembrar de que sua fé não está baseada em emoções e que, portanto, é necessário permanecer firme na fé. Finalmente, o terceiro benefício é que o estudo da apologética fará de você uma pessoa mais profunda e interessante. A cultura ocidental é tão incrivelmente superficial hoje em dia, tem fixação por celebridades, entretenimento, esportes e conforto pessoal. Estudar apologética fará você deixar tudo isso de lado e ir à busca das questões mais profundas sobre a existência e a natureza de Deus, a origem do universo, a fonte dos valores morais, o problema do mal e do sofrimento e assim por diante. À medida que você for buscando respostas para essas questões, você mesmo vai sendo transformado e se tornará uma pessoa mais profunda e bem preparada. Aprenderá a pensar de forma lógica e analisar o que outras pessoas falam, em vez de dizer timidamente: eu me sinto dessa forma sobre tal assunto. Veja bem, é só minha opinião. Você será capaz de dizer: eis o que eu penso de tal assunto e essas são as minhas razões para pensar assim. Como cristão, você começará a apreciar com mais profundidade as verdades cristãs sobre Deus e o mundo e a perceber como todas elas se encaixam para formar uma cosmovisão cristã.